Eu faço a maior questão de falar sobre o câncer que eu tive, porque as mulheres e os homens também, porque não precisam ser alertados quanto a esse risco. Porque até acontecer isso comigo, eu pensava que esse problema eu jamais teria. Eu pensava assim, pela minha genética, que talvez eu tivesse um problema de coração. Meu pai faleceu muito cedo por um infarto e mais pessoas da família dele. E eu sempre me preocupei muito com o Léo, porque pele muito branca, sempre com muito medo de câncer de pele, olhando uma manchinha aqui, outra ali, pedindo a ele que fosse dermatologista. E de repente, assim, eu falo que também foi como que um sinal de Deus, sabe? Porque era o ano do casamento da Patrícia, isso foi no mês de maio, eu estava indo para Camboriú para arrumar umas coisas lá, porque o casamento seria lá, e passagem comprada, e de repente eu decidi que eu não iria, mas não tinha um motivo, não tinha nada concreto. Eu só decidi que não ia, desmarquei a passagem. Dali a pouquíssimos dias eu percebi um carocinho na mão esquerda, imediatamente marquei o médico. O médico me examinou, achou que não era nada preocupante, fez até um ultrassom no consultório, mas solicitou um outro ultrassom que dizia que não havia nada de mais sério e que eu repetisse o exame em 6 meses. Eu voltei no meu ginecologista e falei para ele, olha, eu só vou ficar tranquila se eu fizer uma punção. Mas eu tinha certeza que não daria nada, era só, sei lá, um feeling. Quando veio o resultado da punção, eu quase caí dura, porque era quase 100% de possibilidade que fosse um câncer. E aí foi aquele, a princípio, um Deus nos acuda, a mamãe ficou muito preocupada, e aí eu precisei acalmá-la. E aí uma sucessão de eventos assim que são muito difíceis no começo, que exame realmente que precisa ser feito, porque um câncer um tumor tem nome e sobrenome, e só depois de dar nome e sobrenome é que se define o tratamento. Então foi uma série de coisas, mas eu fui muito bem acompanhada, tanto pelo suporte familiar, quanto pelos médicos que me atenderam aqui. Eu conversei com a mastologista e falei para ela, olha, o casamento da minha filha é daqui a 3 meses. O que eu faço? Eu falei, eu quero fazer logo o tratamento pela minha cura e também para estar bem no casamento da filha. Então ela agilizou tudo, eu fiz a cirurgia e em seguidinho, em mês de junho ainda eu fiz a cirurgia. Fui a São Paulo, em seguida isso, consultei um oncologista de lá que montou um protocolo que ia me proteger para estar bem no casamento da filha, que era uma coisa muito sonhada, filha única, sonhando com um casamento. Então deu tudo muito certo, eu estava super bem no casamento dela. E aí continuei com o meu tratamento, não foi fácil, de maneira nenhuma. Nos primeiros tempos eu não conseguia falar para ninguém sobre, não que eu estivesse escondendo, mas eu não tinha condições, eu começava a chorar. Se alguém me perguntava a respeito, qualquer coisa nesse sentido. Mas a partir do momento que eu comecei a poder falar sobre o câncer, sobre o meu tratamento, eu fui me sentindo muito melhor e resolvi que eu precisava fazer isso para orientar outras pessoas, porque assim como aconteceu comigo, que eu achava que nunca aconteceria, porque nunca descuidei dos meus exames, tinha uma vida razoavelmente saudável, ou pelo menos que eu achava que fosse saudável. Se eu tive câncer, por que não outras, até mesmo do meu convívio, não poderiam ter? Mas hoje eu estou muito bem, eu fiz a químio que era necessária, fiz a rádio, agora tenho feito exames periódicos de controle, ainda não recebi a palavra final de que estou curada, não ouvi isso dos médicos, mas eu tenho comigo que sim, que eu estou. E o que fica de tudo isso a gente tem uma força inimaginável, é uma força que aflora nesses momentos muito difíceis. Então, eu tive essa força, consegui até encorajar pessoas à minha volta, mas não é uma coisa que eu imaginava ter, que surgiu. Descobri que eu gosto muito de viver.
que a vida é realmente muito boa, que a gente precisa vivê-la na sua plenitude. E outra coisa que eu percebi é que nada vem pra gente por acaso. E esse câncer que eu tive, pelo menos eu penso que serviu para me melhorar muito. Também, se o que a gente passa não servir para um propósito, não servir para o crescimento, então não adianta ter passado por tudo, né? Então pelo menos eu acho que hoje eu tenho mais empatia pelas pessoas, porque você precisa isso. É muito fácil a gente julgar não estando no lugar dessa ou daquela pessoa e não passando pelo que ela está passando. Então, não é que eu tenha atingido um alto grau de evolução, não. Mas eu acho que eu cresci, que eu melhorei com isso. E outra coisa que eu fiz desde o começo foi, quer dizer, na verdade, que eu não fiz, foi nunca perguntar por que comigo, por que eu, me vitimizar. E aí, então, eu só agradeci e consegui pensar mais e lembrar mais das pessoas que não têm esse acesso a essa oportunidade que eu tive. E é uma coisa que eu costumo reforçar para as pessoas. Olha, pensa em alguém que está na fila do SUS para ser atendido, quando consegue, às vezes já é muito tarde. Ou que espera por um outro convênio e que também não consegue o atendimento como deveria. Então eu só tenho a agradecer, só mesmo agradecer por tudo. Isso tudo fez com que a nossa família ficasse mais unida ainda. Então, tudo isso valeu a pena, valeu e está valendo muito a pena. Eu me lembro que, na época, o meu grande pavor era perder o cabelo. No começo, me foi oferecida uma touca para manter o cabelo por conta do casamento da Patrícia. E era dificílimo. Não fiquei careca, mas perdi um bom tanto do cabelo. Antes mesmo de começar o tratamento, eu fui a São Paulo, com a Patrícia e eu fomos a São Paulo. Eu comprei uma peruca que era para deixar ali em stand-by para o momento oportuno. Não consegui usar, porque aquilo eu achava desconfortável, e assumi o que aconteceu comigo. Eu apareci com o cabelo ralinho, o cabelo branco, porque não se pode pintar durante a químio, e não tentava sempre me arrumar para não ficar com uma aparência de muito doente mesmo. E isso me levava ao alto astral, me fazia ficar bem, e bem também ficavam as pessoas à minha volta. Então hoje quando eu posso, eu falo isso para outras mulheres que estão passando pela mesma situação. A gente passa e passa.